Quais seriam 5 fundos imobiliários que você vê como oportunidade para agora 2026? O primeiro, praticamente, né, um fundo que todo mundo fala, é o HGLG11, que hoje está com preço sobre valor patrimonial de 0,95. Então esse aqui, fundo imobiliário de shopping, o maior fundo imobiliário de shopping que a gente tem, e na minha visão continua sendo o top pick aí do segmento de shopping. Quais seriam 5 fundos imobiliários que você vê como oportunidade para agora 2026? Bom, então os fundos imobiliários, eles são uma classe de ativo menos volátil que as ações, então a gente não deve ver tanta volatilidade quanto nas ações, mas também estão aí afoitas ao que acontecer no mercado. Eu vejo uma expectativa positiva para os fundos imobiliários, então por mais que 2025 foi muito bom, vejo que tem mais espaço para subir, ainda mais se a Selic der sinais, ela nem precisa começar a cair tanto, mas der sinais de que vai cair mais, vai chegar ali num 9% em algum momento no horizonte relevante. Então para os fundos imobiliários tem uma expectativa positiva. Pensando em nomes, e aqui eu separei alguns para a gente falar. O primeiro, aqui, praticamente, né, um fundo que todo mundo fala é o HGLG11. Então, fundo de logística, tá no last mile, a gente cansa de falar aqui que isso é muito bom, ele consegue cobrar mais, tem uma vacância menor, bons imóveis, bem localizados. Então, o HGLG, por estar no segmento de logística, que são grandes imóveis, 30, 40 mil metros quadrados, tem uma defesa maior. Então, é custoso e trabalhoso sair desses imóveis e a tendência é que sejam contratos de mais longo prazo e que sejam respeitados. Então, o primeiro fundo imobiliário para 2026, HGLG11 em logística, que hoje está com preço sobre valor patrimonial de 0,95. E aqui está um erro muito grande. O investidor chega, vai lá e vê isso aqui, fala, poxa, mas o desconto tá tão baixo, não vou comprar esse aqui não. Tem outros que tem um desconto maior, né? Tem um desconto maior, vou comprar aquele ali que está mais descontado, aí na cabeça dele vai ter uma valorização maior. Mas todo desconto tem uma justificativa, tem um porquê. Então, o que está descontado hoje pode continuar descontado por muito mais tempo. Então, tenham muito cuidado a analisar esse indicador de preço sobre valor patrimonial. Então, em primeiro lugar, HGLG. Bom, outro fundo aí legal, agora falando de papel, RBRY11. Então esse fundo não é tão conhecido. Trouxe ele aqui porque ele paga já um dividendo bem legal e ele tem qualidade lá nos seus devedores. Então se no fundo imobiliário de tijolo a gente tem que olhar antes de tudo a localização, no de papel a gente olha a qualidade dos emissores. E no caso do RBRY, mais de 90% está classificado com um rating A+. O outro, esse aqui, a gente acaba falando bastante sobre ele tem sido uma oportunidade aí nos últimos anos e mostra que tem que ter paciência às vezes para você aproveitar uma oportunidade, que é o PVBI11. Então, fundo imobiliário aqui de escritórios, tem imóveis nas melhores regiões, muito bem localizados, aqui em São Paulo, em regiões onde não tem mais demanda para subir, novos escritórios. Qual que é o grande ponto dele? O segmento de escritórios está muito abatido ainda, então é o que menos subiu aí nos últimos trimestres. Tem um problema micro dele, que é a vacância. Então, hoje ele está com uma vacância acima de 15%. Vacância é essa que a gestão há muito tempo vem sinalizando que tende a diminuir, mas está diminuindo menos do que deveria. A passos menores, né? A passos menores. E aí, esse é o grande ponto. Por mais que seja uma oportunidade, tem que ter paciência. E hoje o PVBI, para ilustrar aqui, está com preço sobre valor patrimonial de 0,74. Mas o ponto do investidor é entender não o que está acontecendo agora somente, e qual a perspectiva do futuro. Porque é isso que vai fazer com que destrave o valor ou que não destrave, né? Então essa que é a questão. Aí você pega o PVBI, são imóveis AAA, muito bem localizados. Então quando essa vacância começa a diminuir, quais vão ser as regiões que essa vacância vai esgotar já, que vai ficar com uma vacância muito menor? São os imóveis de melhor localização. Em escritórios, antes de ir para o quarto fundo, tem que tomar um cuidado a mais, que eu vejo, que são algumas localizações, como por exemplo, Alphaville, que alguns anos atrás seria o novo centro financeiro de São Paulo, todas as empresas iriam para lá, e isso não se provou. E hoje a gente tem grandes fundos imobiliários de escritórios com milhares de investidores que têm imóveis principalmente nessas regiões. Então, tem muito investidor ainda ancorado em preços anteriores achando que vai voltar. E para esses imóveis e fundos a vida é um pouco mais difícil. Bom, e o quarto fundo imobiliário, depois a gente relembra aqui todos, é o HGRU11. Então esse aqui é um fundo imobiliário híbrido, ele tem vários tipos ali de segmento, principalmente focado em renda urbana. Então tem imóvel de mercado, imóvel de loja de vestuário, imóvel de educação. Eu gosto bastante dele, acho que é um fundo que é bem diversificado, faz um bom trabalho de gestão ativa, então eles reciclam ali o portfólio, vendem imóveis acima do valor avaliado, então geram de fato valor para o cotista e hoje está aí com preço sobre valor patrimonial de 0,98. Então vejo aí que é um excelente fundo imobiliário para carregar.
E por fim, o XPML11. Então esse aqui, fundo imobiliário de shopping, o maior fundo imobiliário de shopping que a gente tem, se eu não me engano, talvez o maior em tijolo, se não o segundo maior, pensando ali em patrimônio. E o XPML 2025 não foi um ano muito fácil para ele. Então começou o ano ali com todo aquele burburinho de que ele ia dar calote, não tinha dinheiro, o fundo imobiliário ia acabar, era para vender logo as cotas. Lembro que nessa mesma mesa que a gente falou das opções que o XPML tinha, a opção de venda dos ativos se concretizou, o XPML inclusive gerou valor com essa venda e na minha visão continua sendo o top pick aí do segmento de shopping. Mas calma lá agora, do XPML. Vamos Dúvida lá. que muitos podem ter em relação é um fundo de shoppings, né? Sim. O varejo desaquecendo não pode ser negativo, o que impactaria isso daí no fundo? De certa forma é negativo, algumas lojas vão ter ali menos venda, menos receita, menos dividendo aqui no fim do dia, mas o XPML, antes disso, mas o segmento de shoppings hoje não é só compra, não é só o varejo. Então você vai no shopping hoje, como o Matheus falou, o estacionamento está super caro, isso vai lá para a conta do fundo imobiliário. Tem também muitos serviços ali dentro, então tem clínica médica, barbeiro, lavanderia, uma infinidade até tatuagem de eu serviços. Já vi lá. Até academia, tatuagem, academia, já restaurante, vi bastante. né? O cara vai no shopping para almoçar com a família, ainda mais fundos que tem boa parte dos imóveis em São Paulo, onde a segurança pública não tá nem um pouco fácil, que é no shopping que o cara tem uma segurança um pouco maior para conseguir ficar tranquilo, né? Sim, eu concordo. Claro que a economia vai afetar alguns shoppings, e aí é o que a gente sempre fala. Compre fundos imobiliários que tem shoppings que atendam classe A e classe B. Por quê? Porque eles têm uma renda disponível maior. Em crise econômica ele vai continuar consumindo. Claro que pode até ter uma quedinha ali, mas a tendência é que fique estável e vai gerar um rendimento estável pra gente, que é o que a gente busca num fundo imobiliário. Show. E Banco do Brasil, o que você vê? Então a gente teve uma piora muito grande no resultado, cotação despencou, durante muito tempo foi o assunto do momento. Não diria decepção, mas o medo de muitas pessoas, realmente ver um ativo na carteira se desvalorizando bastante. O que você enxerga da perspectiva do Banco do Brasil para 2026 agora? Eu acho que o Banco do Brasil começou 2025 com um fã-clube muito grande. Então era aquele investidor que não entendia nada da empresa, do segmento, do que ele atuava. Tinha lá o Banco do Brasil, achava que era quase que imune a qualquer tipo de crise ou problema. O ativo número 1 da Bolsa. O ativo número 1 da Bolsa. Só queria ter o Banco do Brasil. E eu vou além ainda porque ele sofreu muito com a possibilidade do Lula se reeleger em 2022, caiu pra caramba e o resultado não tinha piorado ainda e o resultado veio subindo desde então, né? Sim. Então muita gente só viu o Banco do Brasil despontando e subindo cada vez mais, tanto cotação quanto resultado, né? Sim, com certeza. E agora muita gente volta de novo naquilo, né? É o viés da ancoragem. Tava 29, quase 30 reais quando começou a cair, vai voltar. A grande questão é quando que vai voltar. Então eu vejo que 2026 vai ser muito difícil ainda para o Banco do Brasil. A gente está ainda com um crédito muito apertado, tanto no agro quanto para as empresas, que também piorou. E assim, eu teria muito cuidado ao comprar muito Banco do Brasil ou pesar a mão nele agora, porque a gente não deve ver uma melhora enquanto a inadimplência estiver alta e, consequentemente, o que ele reserva ali, as provisões por conta dessa inadimplência, também estiver alto. Então, enquanto isso não melhorar, eu não vejo uma recuperação clara aí para o banco. Claro que ano eleitoral, como sofreu em 22, pode ser que, a depender do que a gente espere agora, ele tenha um bom upside aí pela frente, só por uma troca de governo. Mas eu não contaria com isso, então tomaria muito cuidado aqui com o BB. E se ele sofrer muito com essa expectativa eleitoral e bater muito na cotação, pode ser que abra uma margem de segurança para a pessoa comprar também, né? Sim. Que beleza, o resultado piorou, mas ele ficou tão mais barato que agora faz sentido comprar novamente. Porque a questão é essa, né, da margem de segurança. O que acaba acontecendo? Cotação caiu? Caiu. Mas a cotação não caiu com o resultado estável ou subindo, não. Caiu porque o resultado piorou muito. E aí, pegando o resultado que piorou e vendo a cotação hoje, não existe tanta margem assim, igual muitas pessoas pensam. Porque não é somente porque caiu que tá barato, não é somente porque subiu que tá caro, né? E aí, se tem esse ano eleitoral e a cotação apanha ainda mais, pode ser que essa margem surja que não tá tendo tanto agora, né? Sim, então tem que tomar cuidado, faz compras ali pequenas, se quiser fazer essa compra. E eu queria até fazer o paralelo com a situação do Bradesco. Dá pra gente tacar aqui na tela o gráfico? Bota aí. Dá pra colocar aí. E por que, né, que eu quero trazer esse paralelo? Porque o Bradesco, ele sofreu ali em 2022, pode colocar os 5 anos aqui no gráfico, Natan, por favor. Boa, perfeito. Então aqui já dá pra gente ver, a linha vermelha é o Bradesco e a verde aí é o Itaú, a cotação dos dois papéis.
E aqui, mais ou menos no final de 22, quando a gente vê essa grande queda aqui para o Bradesco, foi quando a inadimplência começou a piorar ali no banco. Então passou ali dos 3%, 4%. Tinha na carteira? Bradesco não tinha, Bradesco. Não tinha. Que inclusive o Tubarão, né? Sempre falava se vai fazer novos milionários. E ali a coisa começou a azedar, igual aconteceu com o Banco do Brasil, queda muito grande e rápida. E aí o banco veio sofrendo com essa queda, teve ali variações, e enquanto isso o Itaú continuou mantendo um resultado muito bom, cada vez mais lucro atrás de lucro, de recorde, e aqui a gente vê o resultado, né? Então pode chegar ali no final, Natan, por favor. A gente vê nesse período aqui, né, pegando ali nos últimos 5 anos, claro, o Itaú rendeu 127%, já considerando os dividendos, enquanto o Bradesco, também considerando eles, subiu aí 12%. Então a recuperação foi de fato aqui em 2025, que a gente viu uma grande alta. Então, que eu sempre provoco para a gente pensar na questão do BB sei lá, legal, tá num preço bacana, pode ser uma oportunidade. Mas será que comprar um Itaú da vida, um BTG que está entregando recorde atrás de recorde, não vai me remunerar melhor nos próximos anos? E se comparar o começo de 23, quando já teve essa queda, bota 3 anos aí, por favor, Natan. Tem ali, ó. Boa. Mesmo assim, ó. Quem comprou lá embaixo. Comprei o Bradesco lá embaixo, já tinha caído aí, ó. Já tava lá embaixo, já. Essa analogia que o Matheus fez é interessante, por quê? Porque 3 anos atrás, Bradesco já tava ruim. É aquele momento onde você pensa, igual o Banco do Brasil agora. Já caiu tudo. Já caiu tudo que tinha pra cair. Isso é a oportunidade. E vocês podem observar que subiu. Qual foi a rentabilidade de lá pra cá? Subiu, ó. Bacana. Subiu 50%, foi legal. 50%. Mas se você tivesse mantido aí, comprado Itaú, subiu muito mais do que o próprio Bradesco se recuperando. Exato. Então é o custo de oportunidade do investidor. E é isso que muitos não veem mesmo, e que o Rodrigo fala sempre,